Muito se fala sobre o empreendedorismo, mas também sobre o avanço das startups em todo o país. Mas sempre fica aquele questionamento, como é que é a situação aqui no estado do Amazonas? Se há toda essa valorização de fato e como é que está todo o crescimento e a expansão dessa área aqui no estado? Por isso que hoje vamos conversar com Luiz Carlos de Paiva Araújo, que é o fundador da empresa YouCouch, que vai bater um papo com a gente importantíssimo sobre esse assunto. Luiz, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra ter você aqui conosco. E já te adianto, já quero te perguntar, por que é tão difícil esse avanço e toda essa expansão aqui no estado do Amazonas, quando a gente fala de startups e de empresas? Primeiramente, muito obrigado pelo espaço para estar falando com você sobre um assunto tão importante que é o empreendedorismo aqui no estado. Hoje, uma das principais dificuldades que a gente tem aqui no Amazonas é a exclusão do resto do país, tá? A gente tem uma economia muito particular, onde temos muito incentivo de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, que acaba dificultando um pouco a gente ter mão de obra de tecnologia para poder produzir a nossa própria tecnologia aqui no Amazonas. Lá fora, é muito mais fácil você contratar desenvolvedor, tem inclusive empresas terceirizadas que fazem esse desenvolvimento para você. Aqui a gente enfrenta uma barreira muito grande, justamente pelo fato da nossa economia ser muito voltada para a indústria. Agora, Luiz, uma pergunta com relação a essa questão que é bem complexa, né, quando a gente fala de investimento, principalmente nessa área, que a gente sabe que tem bastante potencial, né, para crescer, para evoluir e também para ajudar na questão econômica, né, aqui do nosso estado do Amazonas, que a gente sabe que tem bastante potencial. Na sua visão como empreendedor, que já está inserido nesse mercado há um tempo, que entende, né, de fato, tanto a questão negativa quanto a questão positiva de todo esse cenário, qual seria o potencial para que a gente pudesse ver essas startups dando certo aqui no estado do Amazonas? Quais são as opções? Qual seria o melhor caminho para fazer isso funcionar? Eu acredito que o nosso povo aqui do Amazonas tem um requisito essencial para empreender, que é a criatividade. O que eu entendo é que falta um pouco de movimentação na direção de incentivar esses pequenos empreendedores, que muitas vezes são estudantes, são pessoas que não têm capital, então tem um incentivo mais direto para que eles possam ter essa capacidade, como temos alguns institutos aqui, como o Instituto Ocean, onde a nossa empresa fica acelerada, que a gente tem a disponibilidade de ter um espaço, de ter equipamento, e eu acredito que o que falta mesmo é direcionamento desses recursos para esse tipo de incentivo, para ajudar o empreendedor a realmente botar a mão na massa, entender como funciona o mercado, entender os seus clientes, ter a possibilidade de trabalhar com essa equipe e poder crescer. Eu acho que incentivos na direção de gerar uma autonomia para o empresário aqui do Amazonas, porque capacidade e criatividade não falta. É importante, né, a gente falar sobre isso, porque é algo que eu sempre bato nessa tecla, né? A gente tem potencial, tem talentos, tem a questão da criatividade, tem um ouro escondido aqui no estado do Amazonas, né? Mas quando fala de investimento e principalmente de valorização, a gente sabe que a gente acaba perdendo para as regiões como é o caso do Sul e do Sudeste, onde se concentra eventos. Você que acompanha todo esse cenário sabe que os maiores eventos estão naquela região, os investimentos também, os próprios empresários também, né, olham muito para aquela região porque sabem que tem muito mais potencial. Toda a questão da logística também, né, o estado do Amazonas acaba ficando distante com relação a São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e até mesmo Brasília, né, querendo ou não, é uma capital extremamente importante para a nossa sociedade. Agora você tem a empresa, né, YouCouch. Eu queria que você falasse mais para a gente como é que ela funciona, qual é a atuação dela e quais foram os desafios também para você que tem uma startup. A YouCouch é um hub de soluções para pequenos empresários, tá? Então a gente tem aí como produto principal o serviço de contabilidade, mas dentro disso a gente fornece apoio administrativo, apoio tecnológico e também a parte de benefício, que é quando você pode fornecer algo para os seus colaboradores, como seguro, investimento, plano de saúde. A ideia da YouCouch é justamente ajudar aqui os pequenos empreendedores a crescer e se desenvolver. Como a gente entende que a maioria dos empreendedores, eles são empreendedores por necessidade, né? A gente tem mais de 50% dos empresários são aquelas pessoas que sabem fazer algo, por exemplo, cortar cabelo, vai abrir uma barbearia, mas não sabe gerir.
Então, a gente entra realmente com todo um leque de soluções para esse empreendedor, para que ele possa focar no seu cliente, possa focar em adquirir novas receitas, e assim a gente, inclusive, vai diminuindo esse déficit de conhecimento que a gente tem aqui no Estado, e de capacidade técnica do pequeno empresário. Na sua visão, como você falou, né, citou um exemplo aí muito importante, muito interessante, principalmente aqui no estado do Amazonas, como você falou, que a maioria das pessoas, quando mergulham nesse universo do empreendedorismo, é por uma alternativa de querer ter mais dinheiro, de ter uma renda extra, a gente sabe disso, né? E a parte técnica, até mesmo a parte didática, acaba sendo um desafio. Para vocês que trabalham com esse cenário, você, na sua visão, né, ampla, acredita que aumentou o número de pessoas que querem se especializar, que querem estudar sobre o seu negócio, querem buscar outras alternativas para que o seu negócio de alguma forma esteja protegido e que ela também tenha uma noção de como é que funciona o mercado? Sim, aumentou muito. Os pequenos, os micros e os MEI estão cada vez mais dedicados a se profissionalizar. A gente, obviamente, tem um trabalho muito forte da internet na direção de ensinar esses empreendedores, né? O acesso à informação ficou muito mais fácil, mas a gente sente que o empreendedor, esse cara que empreende por necessidade, ele tem ainda um déficit muito grande de conhecimento para chegar ao mínimo necessário para gerir. Então, tanto é que o índice de quebra de empresas é muito alto aqui no Brasil. Mas, felizmente, temos muitas iniciativas, reforçando de novo aqui o próprio Samsung Ocean, o Sebrae, onde esse empreendedor tem um espaço que ele pode estar aprendendo mais, se especializando mais e, obviamente, diminuindo a chance dele quebrar. Mas, infelizmente, muito pouco divulgado ainda, tá? Acho que poderia ter uma divulgação maior para que tenha mais gente aqui aproveitando essas oportunidades. Agora, Luiz, em que ponto da sua trajetória e da sua jornada você viu a necessidade de criar a empresa e que você viu que ela poderia ajudar e facilitar também a jornada de outros empreendedores e de outras startups? Qual foi a virada de chave? Como é que aconteceu todo esse processo? Na verdade, acho que desde novo, como eu venho de uma família muito, muito humilde, eu não conseguia ver possibilidades e caminhos para que eu conseguisse crescer e ter o que eu esperava, né? Então, com o tempo, eu fui observando que o empreendedorismo seria um caminho onde eu poderia investir meu esforço e ter um retorno igual a esse esforço. Então, eu acabei me direcionando para ele, buscando tanto mudar um pouco a minha realidade quanto o da minha família. Agora, Luiz, uma pergunta até mesmo com relação a todo o cenário nacional e focado aqui para a questão da região, como é que você enxerga a nossa cultura de startup, de empreendedorismo comparado principalmente à região sudeste? Como é que você enxerga atualmente? Existe uma possibilidade de melhora? Tem crescimento? Já vê que as oportunidades estão melhorando? Como é que você tem enxergado esse cenário atual? O espaço para crescimento aqui é gigantesco ainda, mas nos últimos anos a gente vê um crescimento das iniciativas voltadas para startups aqui, para o universo. Então, inclusive, tivemos uma premiação agora do Jaraqui Valley, do Jaraqui Graúdo, que premiou aí algumas startups, alguns empreendedores. Temos algumas iniciativas, temos também aceleradoras de fora que estão entrando no estado agora e estão aqui garimpando empresas, né? Startups que estão desde a parte da ideação até na validação, querendo investir. Então, eu acredito que os próximos anos vão ser anos, assim, muito bons para os empreendedores, tá? Mas tem muito espaço para crescer ainda. Eu acredito que se o Estado se organizar um pouco mais, também consegue incentivar e transformar a gente num município, num estado de referência em tecnologia e desenvolvimento, sim, aqui do Brasil e do mundo. É importante, né? Porque quando a gente fala também da questão dos empresários, políticas públicas, né, voltadas para essa área, principalmente para esse público, né, que está iniciando nessa trajetória, também é fundamental, né, Luiz? Agora, uma pergunta, assim, curiosidade. Existe alguma área em específico que tem grande potencial, que você vê, assim, aqui no estado do Amazonas, que você fala, caramba, pode crescer muito, pode ter muito faturamento também, né, a parte econômica? Tem alguma área que chama mais atenção? Eu acredito que a área de bioeconomia vai crescer muito aqui. A gente tem muito espaço ainda para pesquisa e desenvolvimento nesse setor. Inclusive, acredito que essa é a única saída para a gente ter um desenvolvimento do Estado como um todo, né, dos municípios adjacentes.
Então, acredito que nos próximos anos, empresas voltadas para a bioeconomia vão crescer bastante e temos um interesse mundial relacionado a essas empresas também. Então, acredito que vai ter muita novidade boa aí pela frente aqui no estado. Luiz, para encerrar nosso bate-papo, qual é o site ou rede social ou plataforma que as pessoas que tiverem interesse no trabalho de vocês, quererem conhecer mais sobre o universo do empreendedorismo e das startups, como é que elas podem entrar em contato com vocês? Qual é o site? Você pode ficar à vontade agora para falar. Quiser conhecer um pouco melhor a gente, pode ir diretamente no nosso Instagram, que é Grupo YourCount, tá? Ou no nosso site, yourcount.com.br. Tem muito conteúdo legal, e se tiver algum empreendedor que está querendo iniciar ou que já iniciou e quer tirar algumas dúvidas, pode mandar mensagem para a gente também lá no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Luiz, é isso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É sempre importante a gente falar sobre oportunidades, sobre empreendedorismo, principalmente aqui para o estado do Amazonas. Agora eu vou me despedir do público, eu só quero que você fique um minutinho aí na tela, tá bom? Por favor. Para você que nos acompanha por aqui, como eu sempre falo, vamos cada vez mais valorizar o empreendedorismo aqui no estado do Amazonas, pesquisar, estudar e principalmente se capacitar, porque tem oportunidade para todo mundo. Para você que nos acompanha por aqui, curte, comenta e compartilha. E claro, até a próxima!